E aí, pessoal, tudo certo? O direito não para e a gente também não. Hoje, vamos mergulhar fundo no informativo 870 do STJ, que trouxe decisões importantíssimas, daquelas que realmente mudam o jogo. Vamos entender, na prática, o que essas novidades significam. Nosso roteiro de hoje tem 5 paradas obrigatórias. Primeiro, vamos ver como a defesa de adolescentes ganhou um reforço. Depois, um caso super impactante sobre violência doméstica. Na sequência, uma mudança que fecha uma brecha para servidores públicos. Também vamos esclarecer uma dúvida sobre processos com menores e, por fim, ver como a tecnologia está deixando a justiça mais ágil. Preparados? Vamos lá? Bom, nosso primeiro tema é sobre algo fundamental: o direito de defesa. A questão é, quando um adolescente comete um ato infracional, qual é o melhor momento para ele ser ouvido para garantir que ele possa se defender da forma mais completa possível? Pois é, a grande discussão era essa. O interrogatório do adolescente deveria ser logo no comecinho do processo, só para uma apresentação inicial? Ou deveria ser lá no final, depois que todas as provas e testemunhas já falaram? Parece um detalhe, mas acredite, o momento desse interrogatório pode definir o rumo de tudo. E o conflito estava justamente aqui. De um lado, o Código de Processo Penal, que se aplica aos adultos, é claríssimo. O interrogatório é a última coisa que acontece. Por quê? Para que o réu possa ouvir tudo, ver todas as provas e só então apresentar sua versão, se defendendo de cada ponto. Do outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, falava numa audiência de apresentação no início. Isso criava uma baita dúvida. E então o STJ bateu o martelo. A decisão, que agora virou um padrão para casos parecidos, foi a seguinte: o adolescente também tem o direito de ser ouvido por último, assim como o adulto. É uma questão de ampliar a proteção e garantir a defesa plena. Mas, atenção, isso não anula automaticamente os processos antigos. Para anular, a defesa precisa provar que houve um prejuízo real para o adolescente por não ter falado por último. E essa regra nova vale para todos os processos cuja instrução terminou depois de março de 2016. Agora a gente muda de assunto para um caso bem delicado, de enorme repercussão, que envolve um desembargador e acusações muito sérias de violência doméstica. E olha só, um detalhe crucial que norteou toda a análise do tribunal. O julgamento foi feito com base no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. O que isso significa? Que o caso não foi visto de forma isolada, mas sim considerando todo o contexto de desigualdade e estereótipos que, infelizmente, ainda marcam a violência contra a mulher. A primeira definição do tribunal foi sobre a própria competência. O STJ reforçou que sim, é ele quem deve julgar desembargadores, mesmo em crimes comuns que não têm nada a ver com o cargo. A lógica por trás disso é muito forte. É para garantir um julgamento imparcial, livre de qualquer tipo de pressão ou conflito de interesses. Em seguida, o tribunal reafirmou um princípio que é a espinha dorsal em casos como este. A violência doméstica, na maioria das vezes, acontece entre 4 paredes, longe de testemunhas. Por isso, a palavra da vítima tem um peso enorme. É uma prova fundamental, principalmente quando se alinha com outros elementos do processo, como laudos ou mensagens. E essa parte aqui é fortíssima. A defesa tentou argumentar que a vítima teria se machucado sozinha por interesse financeiro. O tribunal não só rejeitou essa ideia, como fez questão de dizer que esse tipo de argumento reforça estereótipos de gênero ultrapassados, aquela velha e absurda tentativa de culpar a própria vítima pela violência que sofreu. Essa decisão também se apoia em um conceito jurídico muito poderoso: o dano moral in re ipsa. Traduzindo do juridiquês, significa que o dano é tão óbvio que ele se prova por si mesmo. Em casos de violência doméstica, o sofrimento da vítima é presumido. A própria agressão já é a prova do abalo emocional. Não precisa de mais nada para gerar o dever de indenizar. Certo. Agora vamos para uma grande virada de chave na jurisprudência que mexe diretamente com servidores públicos condenados por atos de improbidade, ou seja, de corrupção. O problema era uma manobra que acontecia bastante. Imagina só, um servidor comete uma irregularidade grave, que poderia levar à demissão, mas antes de ser condenado em definitivo, ele corre e se aposenta. A pergunta é, essa aposentadoria serve como um escudo para escapar da punição? Por muito tempo, o próprio STJ entendia que não. A corte dizia que, sem uma lei falando exatamente sobre isso, não dava para converter a pena de perda do cargo em cassação da aposentadoria. Só que o Supremo Tribunal Federal, o STF, já tinha uma visão diferente, entendendo que a conversão era sim possível.
E o ponto crucial é este: o STJ mudou de posição. A Corte agora se alinhou ao STF. Na prática, isso fecha essa brecha de vez. Se o servidor for condenado à perda do cargo por improbidade e já tivesse aposentado, essa aposentadoria pode sim ser cassada como consequência. Fim da manobra. Seguindo em frente, vamos para uma questão de competência. A dúvida é, sempre que um menor de idade está num processo judicial que envolve dinheiro, o caso tem que ir obrigatoriamente para a vara da infância e da juventude? E a resposta do STJ foi um não bem direto. A Corte deixou claro que a competência superespecializada da vara da infância existe para proteger direitos fundamentais da criança e do adolescente, como vida, saúde, liberdade. Ela não foi feita para cuidar de toda e qualquer disputa que envolva apenas dinheiro ou contratos. No caso concreto analisado, embora o problema original fosse uma violação de direitos, a ação judicial em si pedia apenas uma indenização. Como o foco se tornou puramente patrimonial, o STJ disse que vale a regra geral. O processo fica na comarca onde tudo aconteceu, com o juiz que está mais próximo dos fatos, o que deixa tudo mais eficiente. E para fechar nosso bate-papo, vamos ver como a tecnologia está dando uma bela otimizada num procedimento judicial super tradicional. Primeiro, o que é uma carta precatória? De um jeito bem simples, é um pedido de ajuda de um juiz para outro. Imagina que o processo ocorre em São Paulo, mas uma testemunha importante mora em Salvador. O juiz de São Paulo manda uma carta precatória pedindo para o juiz de Salvador ouvir essa testemunha para ele. E é aqui que a tecnologia transforma tudo. Com a nova sistemática, o juiz lá de Salvador, no nosso exemplo, não precisa mais conduzir a audiência. O papel dele é de cooperar. Ele só precisa arrumar uma sala com um computador, a tal sala passiva, e garantir que a testemunha vá até lá. Quem comanda a audiência toda, por videoconferência, fazendo as perguntas, é o juiz original do caso, lá de São Paulo. E por que isso é tão bom? É mais rápido, é mais barato e, o mais importante, garante que o juiz que vai dar a sentença seja o mesmo que está ouvindo a testemunha, vendo as reações dela. E isso respeita o chamado princípio da identidade física do juiz, que é super importante para um julgamento mais justo. Então, vamos amarrar tudo o que a gente viu? Resumindo o informativo 870. 1. Adolescentes agora falam por último no processo. 2. Em violência doméstica, a palavra da vítima tem força e o dano moral é presumido. 3. Aposentadoria não é mais um escudo contra a perda de cargo por improbidade. 4. Ações só sobre dinheiro envolvendo menores vão para a justiça comum. E 5. A videoconferência veio para revolucionar a cooperação entre juízes. Todas essas decisões mostram um sistema de justiça que está vivo, evoluindo e se adaptando para ser mais efetivo. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Se a tecnologia e novas interpretações estão deixando a justiça mais ágil e mais justa hoje, qual será a próxima grande transformação que vem por aí? Fica a pergunta no ar.